Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Seduc. E neste vídeo eu vou te ensinar como criar um texto simples, só que utilizando o formato 3D. Mas antes de continuar, gostaria de te pedir que, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Aproveita também, já deixa o seu like, pois fortalece o canal e nos ajuda a crescer cada vez mais forte. Bom, então vamos começar. A primeira etapa é criar um novo projeto. Vou clicar aqui em novo projeto, vou colocar aqui como texto 3D, vou deixar ela com a largura 1280 por 720, mas você pode usar o tamanho que você quiser, vai depender muito do tamanho do texto e do arquivo final que você quer gerar. Para esse exemplo eu vou usar essas dimensões, vou deixar o fundo branco e vou clicar aqui no botão criar. Bom, a próxima etapa é digitar o texto. Antes eu vou mudar aqui o nome background para fundo. Vou resetar aqui as cores, caso não estejam, né, a cor padrão, branco e preto. Então pressiono a tecla D e aí eu reseto essas cores e vou colocar aqui o texto. Vou dar o Ctrl 0 para deixar o zoom visualizando todo o documento. Vou clicar aqui na ferramenta de texto, vou escolher aqui a fonte, essa aqui Denk One, o tamanho. Por enquanto eu vou colocar 200, a cor vou deixar preta mesmo e vou confirmar. Vou dar 2 cliques aqui no ícone para poder editar. Eu vou colocar Seduc e vou confirmar aqui a digitação. Bom, acho que ficou pequeno, então eu vou dar um Alt Ctrl T, Alt Shift pressionado, vou dar uma aumentada, tá legal, vou confirmar com a ferramenta Mover. Eu vou posicionar ela aqui no centro. Beleza, eu tô achando muito separado aqui entre as letras, então eu vou dar 2 cliques para selecionar o texto todo e eu vou aqui habilitar painel caracteres. E aqui em rastreamento eu vou dar uma diminuída, vou deixar aqui em 67. Tá de bom tamanho. Dessa forma eu aproximo um pouco mais as letras. Clico no botão do painel caracteres para ocultar e confirmo. Vou dar novamente um Alt Ctrl T, porque eu acho que precisa ser aumentado um pouquinho mais. Alt Shift pressionado para aumentar proporcionalmente. Vou confirmar e vou novamente centralizar. Note a linha vermelha, né? Quando aparece vermelha na vertical, entenda que ele está alinhado verticalmente, mas horizontalmente não. Então eu vou arrastando até encontrar também a linha horizontal. Dessa forma eu estou informando ao Photopea que eu quero o alinhamento vertical e horizontal de forma centralizada. Vou soltar e aqui está pronto o meu texto. Agora, para poder dar um efeito diferente, né, eu vou mudar a perspectiva desse texto. Porém, você vai perceber que não vai funcionar no momento e eu vou explicar por quê. Então eu vou clicar na camada do texto, vou vir aqui no menu editar, escolher a opção transformar e lá está a opção perspectiva, está habilitada e tudo mais. No entanto, quando eu clicar nesta opção, vai aparecer as caixinhas e quando eu tentar arrastar, observe que ele está aumentando e diminuindo proporcionalmente. Eu não estou mudando a perspectiva. Então, isso indica que a perspectiva não está funcionando no texto. Por que que não está funcionando? Porque como o texto ele está com o formato de texto, a perspectiva não pode ser aplicada. Eu posso corrigir isso fazendo o seguinte. Vou clicar aqui na camada do texto e vou escolher a opção converter em objeto inteligente. Bom, após converter para um objeto inteligente, perceba que aparece, né, esse quadradinho aqui no canto inferior direito do ícone da camada. Eu agora vou voltar lá em editar, escolher a opção transformar e novamente eu vou escolher perspectiva. Observe que agora, se eu for arrastar aqui no canto inferior direito, nas caixas de dimensionamento da seleção, eu posso mudar a perspectiva do texto. Veja que eu estou mudando a perspectiva desse lado, poderia ser do outro, porém essa parte está inalterada. Isso é possível porque eu transformei ele em um objeto inteligente. Vou aumentar um pouco mais para dar um pouco mais de volume. Então, com essa perspectiva aqui, eu consigo já dar um toque a mais quando eu tentar simular o efeito 3D. Vale lembrar que, diferentemente do Photoshop, o Photopea ele não tem de forma nativa a opção 3D que o Photoshop tem. Essa é uma forma que você tem para poder burlar ou pelo menos maquiar esse efeito de 3D. E é importante ter a perspectiva porque dá uma valorizada e dá uma dimensão que não dá para conseguir simplesmente com um texto trabalhando apenas de forma bidimensional. Quando eu falo de bidimensional, eu estou falando de largura e altura. Quando você trabalha em 3D, você trabalha com largura, altura
e também profundidade. E o fato de eu ter mudado a perspectiva nos ajuda a simular um 3D. Eu vou confirmar e aqui eu tenho meu texto já com a perspectiva alterada. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo e mesmo quando consegue criar algo não é reconhecido no mercado, e sabe como eu contornei essas e outras situações com o Kit do Designer. O Kit do Designer é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2.000 profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de 1 milhão de arquivos, mais de 90 videoaulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas, tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções: ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquire o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. Agora nós vamos criar várias camadas que vão dar essa profundidade ao texto. Mas antes eu vou trocar a cor desse texto. Como eu transformei em um objeto inteligente, eu não consigo trocar a cor aqui, a não ser que eu faça o seguinte. Tem várias técnicas para fazer isso, mas a técnica talvez mais rápida seja dando 2 cliques aqui na camada e eu vou escolher a opção sobreposição de cor. Pronto, dando um clique eu consigo colocar um estilo aqui na camada. Eu vou deixar ele um tom de azul não tão escuro nem tão claro. Caso você queira ter a mesma tonalidade, basta você usar essas informações aqui do RGB. Vou dar o OK. Vou confirmar e tá aí meu texto com a cor alterada, sem precisar rasterizar a camada, já que ele é um objeto inteligente. Agora eu vou criar várias cópias dessa camada para que eu possa dar uma ideia de profundidade ao texto. Eu vou mostrar aqui uma técnica bem simples para você criar esse efeito de profundidade. Bom, a técnica é a seguinte: com a camada de texto, né, que agora é um objeto inteligente selecionado, você vai pressionar a tecla Alt e vai apertar a setinha para a direita. Cada vez que você pressionar a seta, uma nova camada vai surgir. E ela vai surgir sempre um pixel à direita. Então, cada vez que eu pressionar a seta com Alt pressionado, óbvio, né? Eu vou gerando uma nova camada e observe que está sendo gerado um volume atrás. Eu vou fazer isso até que toda essa parte branca desapareça. Pronto, tá aqui. E aí eu tenho 76 cópias desse texto. Eu vou aproveitar aqui, vou descer a barra de rolagem, vou lá até o finalzinho e aqui é o texto original. Então eu vou nomear para eu não ficar confuso com as demais cópias. Vou dar 2 cliques, vou colocar assim, texto original. Legal. Vou aproveitar e vou selecionar todas as outras camadas. Então vou clicar lá na primeira, a copy 76, e vou descer até o início. No finalzinho mesmo. Vou segurar o Shift e vou clicar na primeira cópia que eu fiz. Então ele seleciona todas as cópias. Cliquei na primeira lá em cima e cliquei aqui na última aqui embaixo. Agora vou clicar nesse botãozinho aqui da pasta para que ele possa guardar todas essas cópias aqui dentro. Eu vou colocar aqui o nome efeito, ok? Então tenho aqui o meu texto e aqui dentro da pastinha eu tenho o que vai ser o efeito. Como ele vai ficar por trás do texto, ele não pode ficar aqui em cima, então eu vou trazer ele para baixo. Na frente vai ter o texto e atrás vai ter o efeito. Agora aqui na pasta vou habilitar e eu vou trocar a cor, né? Porque já que eu quero dar esse efeito de profundidade, eu não posso ter ele com a mesma cor, senão vai ficar dessa forma, não vou conseguir ver que existe uma continuidade. Então eu vou dar 2 cliques aqui na pasta para que abra os estilos da camada e eu vou marcar aqui a opção sobreposição em gradiente. Vou dar um clique. E note que já tem aqui, ó, uma profundidade atrás do texto. Se por acaso aqui no gradiente não tiver na opção desejada, que nesse caso vai ser preto para branco, você dá um clique aqui na seta e escolhe ela, Black White, preto para branco. O ângulo continua a 90 graus, o estilo linear. A opção de mistura também vai ser normal. Eu vou clicar aqui na opção traçado, para que ele possa criar um contorno. Deixar ele aqui mais embaixo. Observe que ele está contornando todas as camadas, já que eu estou aplicando o efeito na pasta. Então, todas as camadas que está gerando, né, esse gradiente aqui, está recebendo esse contorno. A cor, você pode usar um azul um pouco mais escuro. Você pode clicar aqui na cor azul para que ele pegue exatamente a cor do texto. Então,
clicando aqui no azul do texto, eu capturo a cor, mas eu quero ele um pouquinho mais escuro. Então eu posso colocar ele mais ou menos aqui. Esse tom de escuro tá ótimo. Qualquer coisa é só inserir esses valores aqui do RGB, ok? Vou dar o OK e eu vou clicar agora no texto original. Vou dar 2 cliques, na verdade, aqui na camada, para que eu possa abrir o estilo da camada. E agora eu vou trabalhar um pouquinho aqui com o texto, para que ele não fique tão chapado. Então eu vou aplicar aqui um bezel e relevo. Então vou dar um clique e note que eu já comecei a dar um volume, tanto de sombra quanto também de chanfro ou entalhe, né? Então eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, deixar a profundidade aqui em 130, o tamanho eu vou deixar em 10, vou deixar o ângulo aqui em 35, para que a luz venha nessa direção. Então eu vou deixar aqui a opacidade desse modo aqui para 100% e a opacidade aqui da multiplicação eu vou deixar em 50%. Pronto, meu texto já está pegando um corpo muito legal, já dá uma outra perspectiva e simula de fato um efeito 3D. Mas eu vou ainda dar alguns retoques. Então eu vou dar 2 cliques aqui na pasta efeitos para abrir de novo o estilo de camada e vou clicar aqui em bezel e relevo. Eu quero dar um pouco mais de relevo aqui nessas bordas. Então puxar aqui um pouquinho mais para o lado, eu vou querer mudar algumas opções aqui. Aqui em estilo eu vou colocar bezel interno, a técnica vai ser suavizar e com a opção cima selecionado. Profundidade eu vou dar aqui uma profundidade de 120, você vai observar que aqui vai gerar uma espécie de iluminação, dando um relevo que vai destacar ele do texto principal. O tamanho eu vou colocar ele aqui como 20, para diminuir aqui o relevo. E vou suavizar aqui com o tamanho 15 na caixa suavizar, deixando mais suave esse relevo. O ângulo posso deixar em 35%. Nos 2 modos eu vou deixar em tela o primeiro modo e a opacidade em 100 e o segundo modo em multiplicação e a opacidade em 50%. Vou pressionar o OK. Agora eu vou aplicar um brilho interno aqui ao texto. Então eu vou dar 2 cliques aqui no texto original e vou marcar a opção brilho interno. Eu quero que o modo de mistura esteja em tela, opacidade 100%. Vou clicar aqui na cor e vou clicar para pegar a referência da cor do texto. Que aí eu quero um azul bem mais claro, então eu vou puxar aqui para clarear essa área interna com um azul um pouco mais claro. Já que eu tenho um azul escuro, o azul claro vai dar uma valorizada no volume do texto. Dá o OK, olha só, antes e agora com um brilho interno. Vou aplicar um traçado também aqui ao texto, colocar ele um pouco mais escuro. Vou puxar aqui bem para o azul escuro. Se por acaso o seu colhedor de cores não tiver o azul, basta clicar aqui na cor do texto e arrastar até ter esse tom de azul aqui. E aí você pode usar as referências do RGB só digitando os valores, ok? Beleza. Vou clicar aqui na opção Cetim e vou escolher aqui um azul mais escuro ainda, beirando o preto, tá ok. Vou deixar o modo de mistura multiplicação e vou aumentar aqui a opacidade para 89. Assim eu vou ter texto um pouco mais escuro e tanto o brilho quanto o relevo vai ter um destaque por estar usando uma cor mais clara. Vou clicar aqui em brilho externo, modo de mistura eu vou deixar a tela, opacidade eu vou colocar 80%, vou clicar aqui na cor e vou dar um clique aqui para capturar esse azul. Mas é óbvio que eu vou querer um tom de azul mais claro. Acho que esse aqui tá ótimo. E aí eu tenho um brilho externo. Deixa eu desmarcar aqui, ó. Antes, depois. Dá uma valorizada aqui no texto para destacar ele em relação a esse sombreado que tem na parte de trás, né? Que na verdade funciona como o efeito que foi aplicado ao texto. Claro que todas essas configurações que eu estou aplicando, elas vai do gosto. Eu estou aplicando essas tonalidades de cores porque a cor do texto ela é azul, mas poderia ser qualquer outra cor. Basta que você teste. Eu vou dar o OK, vou usar o zoom aqui para dar uma separada e tá aí uma forma de você criar um texto simulando um ambiente
3D. Eu, sinceramente, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, por favor, compartilha o maior número de pessoas que você puder, porque dessa forma você vai ajudar mais o canal a crescer. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.